Olá pessoal, estou hoje aqui com o colega Fábio Carmo, que é auditor fiscal da Receita e também é coach na nomeação, e nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a matéria de tecnologia da informação. Nós fizemos um levantamento sobre os principais assuntos, os principais materiais, as dificuldades, como estudar cada assunto, porque nós estamos vendo que essa é uma das matérias que estão mais atrapalhando aí a vida de vocês nos últimos tempos, né? Vocês estão tendo que dar conta não só de estudar os grandes editais da área fiscal, mas aí incluir essa matéria nova que é tecnologia da informação. Sou Nubia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, sou coach coordenadora pedagógica na nomeação coach mentoria para concursos, e agora eu passo a palavra para o meu colega, que trabalhou bastante aí nesse levantamento e também é professor, né? Então vai poder passar para a gente um pouco da experiência, vai poder falar melhor para vocês. Tudo bom, Fábio? Olá, Nubia. Olá, gente. Meu nome é Fábio Carmo, também trabalho como coach, também sou auditor da Receita Federal e já dei aula em algumas matérias. E TI não é a minha matéria, então eu estou deixando bem claro que assim, foi um levantamento de dados com algumas pessoas da área de TI, e a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas para poder orientar o estudo. É isso, não vamos dar aula de TI. Sim, nem apresentar os temas. Então, só para introduzir rapidamente, o que acontece? A gente está falando hoje de mudanças nos concursos, nos editais e como se apresentam. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, em 2012, com a matéria de auditoria, a qual eu dou aula, e mudou tão radicalmente a forma de apresentação e aprofundamento, em que os temas não eram simplesmente pegar a letra da lei e você ler, e entender, identificar e marcar, que gerou, inclusive, um movimento grande a ponto de ter aulas e palestras sobre a nova auditoria, dado por colegas, gente que escreve livro, etc. Então, por exemplo, o ISS de São Paulo, na época, o ISS de BH, vieram com uma prova muito diferente. E aí apresentou-se uma nova tendência, a tendência atual hoje, né, de auditoria, que é muito mais complexa, em que você tem questões que são muito mais do dia a dia do auditor. Então, assim, é outro parâmetro, tem outra forma de estudar. Então, o que está acontecendo agora é a mesma situação para a TI. Só para ilustrar mais uma coisa, a gente teve uma outra situação parecida com essa, por volta de 2005, quando a gente fez, inclusive foi o meu concurso, eu fiz para fiscal de Minas Gerais também, e lá caiu estatística. Todo mundo está acostumado a estudar estatística básica, padrão, como tem a constitucional, administrativo. Se você procurar a média, todo mundo já sabe mais ou menos os assuntos. E naquela época caiu a estatística, mas não simplesmente a básica. Caiu a intermediária e caiu a avançada. E aí pegou muita gente de surpresa. Nossa, porque é super difícil, né? É uma matéria que você não aprende no reta final, né? Sim, as pessoas de estatística não fecharam essa prova. Então, matemáticos não fecharam essa prova. Então, muita gente ficou apavorada na época, teve que usar alguns mecanismos para não zerar a prova. Então, assim, na verdade, a maior parte das pessoas que passou foram pessoas que não zeraram. Não foi questão de fazer mais pontos de estatística, foi não zerar. Então, que defesas a gente tem? Hoje a gente tem uma situação de TI que o conteúdo dos últimos editais, aí vamos relacionar Bahia, ISS Guarulhos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, estão com um volume absurdo de profundidade também de TI. Aquela conversinha de vamos estudar informática... Ou noções de informática, né, que pedem. Então, Excel, eu vou abrir as abas do Excel, que é na barra de cima, eu vou dar uma lida e vou fazer a prova. Isso morreu. Existem algumas provas até que pode ter noções, como a gente acabou de ter a prova de Manaus, né, o edital de Manaus, que realmente são noções de informática. O conteúdo é pequenininho, não vai assustar ninguém. Mas, para quem vai mexer com outros concursos, a gente está falando aqui de 5 medalhões, concursos grandes, concursos que pagam muito bem, que atraem muita gente escreveu e queria ter passado ou passou. Mas o que acontece? A gente tem aí um volume muito grande, então as pessoas estão se preparando para esses concursos. O que a gente tem que pensar? Essas abas todas que nós estamos apresentando aí de informação não incluem simplesmente você saber olhar de um livro, numa apostila. Isso não é apresentado simplesmente num pedaço de uma matéria dentro de uma faculdade. Isso é matéria de pós-graduação em informática e TI. Então estamos falando de MBA, de pós-graduação de um ano e meio, onde se dão esses conteúdos. Obviamente, a gente não vai estudar um ano e meio para poder fazer uma prova dessa só numa matéria. Claro. Mas como é que a gente se defende disso? O que a gente vai fazer lógico, tem as indicações de cursinhos, etc., e de materiais que a gente sempre passa, os coaches passam, etc., mas também tem o seguinte, quem está muito avançado e quer aprofundar. Eu vou só puxar uma cola aqui que a gente vai relacionar os últimos concursos e os temas que mais caíram. Então, por exemplo, nos 5 que eu citei, né? Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Guarulhos. Caiu banco de dados e caiu BI. BI é uma pós-graduação e banco de dados ele também especialmente algumas linguagens que caíram no edital como SQL.
SQL é comum tanto nas instituições públicas como nas privadas e é uma programação. Não é simplesmente você pegar um conceito, dar uma lida num conceito de forma geral. Sim. Você tem que programar. Se você for ler o edital, que a complexidade é muito grande, para poder executar o edital, realmente, se a banca for usar o edital, ele vai aprofundar demais, pode aprofundar demais, e as pessoas não vão conseguir acompanhar. Então você vai ter que fazer o seguinte, tentar pegar o material que você vai estudar nos seus cursinhos, e se você tiver muito avançado, tiver muito mais tempo, pegar os materiais originais e procurar esses conceitos nos materiais originais. Que é o que aconteceu com o direito, né? Sim. As pessoas estudavam de forma muito superficial, cada vez mais os conteúdos foram sendo aprofundados, as pessoas precisaram pegar doutrinas, Exatamente. né? E aí depois a gente começou a vir uma leva de PDFs hoje, que é muito boa, que traz a doutrina consolidada, traz as jurisprudências consolidadas, e aí os materiais foram se melhorando. O que a gente consegue analisar é que o movimento que está acontecendo com tecnologia da informação é muito parecido. Exatamente. Não é? E a gente está naquele momento primeiro do impacto, a matéria começou a ser cobrada e vem sendo cobrada em tudo que está saindo aí, né? E agora a gente está precisando tomar base, né, e se aprofundar nessa matéria pelos bons materiais para poder começar a dar conta, né, de fazer bem as provas de TI. Exatamente. Uma coisa importante, vamos citar aqui das escolas. Banco de dados, está muito aprofundado nos editais? Está muito aprofundado. Então você vai ter que estudar os conceitos dentro dos materiais que você tiver à mão e a parte de programação você não vai conseguir alcançar se você não for da área, se você não for programador de SQL, não é nem programador, de SQL. Então você vai procurar os conceitos e aquilo que for você perceber que são as questões que é para realmente para detonar você, vai ter que pular. Vai ter que chutar ela, vai ter que pular. A matéria de BI, ela não está tão profunda, ela é mais conceitual. Essa você consegue através de materiais ou até livros específicos, que seriam a doutrina do TI, você consegue alcançar. Não está tão profundo. Agora eu vou fazer algumas especificações que são fora dos 5 medalhões. A Bahia e o Rio Grande do Sul começaram a cair alguns conceitos de segurança da informação e redes. Esses conceitos podem ser um pouco mais profundos, mas caíram nesses dois editais. Então, o que eu estou dizendo para você? Banco de dados e BI caíram em todos. Então, é uma prioridade para você, tornou-se uma prioridade. Conceitos mais abrangentes, que você vai achar nos editais, de segurança da informação e de rede, não está em todos. Então, não é a sua primeira prioridade, é uma segunda prioridade. Por exemplo, os conceitos de plataforma, de gerenciamento de projetos, gestão de processos de negócios, de gerência de serviços de TI, caiu Rio Grande do Sul, Goiás e Guarulhos. Também está no segundo patamar, mas também é importante. Cai bastante. Não é o seu primeiro foco, mas é o segundo foco, então não é para deixar de lado. E o conceito, né, a profundidade é intermediária. Não é absurda, como é em banco de dados, mas é intermediária. E, em seguida, você tem algumas noções de informática efetivamente caíram em Goiás e Guarulhos. Aí é a última prioridade sua. Porque, em tese, a gente já tem isso já fundamentado. Qualquer cursinho que a gente for procurar de informática vai aparecer essas noções, realmente noções. Então, nessas duas bancas falaram Goiás e Guarulhos caíram questões realmente de noções. E, por último, Santa Catarina trouxe, dentro do edital de informática, de TI, trouxe o assunto de SPED, que é um assunto que norteia também a gente, dentro da Receita Federal, e as estaduais também, e norteia direito tributário. Então, assim, para a gente ficar atento, porque pode cair tanto em tributário, como pode cair também em informática. Então, a gente está apresentando aqui só uma gama geral, para você começar a se preocupar e se ater a esses nomes que a gente falou, dos bancos de dados, do BI, que são os principais, gerenciamento de projetos, gerenciamento de informação. E aí, assim, você vai começar a achar esses tópicos dentro dos editais, mas começa a ficar atento e a gente vai depois poder falar sobre isso para poder aprofundar mais um pouquinho o assunto. Gente, esse é apenas o primeiro vídeo, tá? Nós vamos fazer outros vídeos sobre tecnologia da informação, aprofundando um pouco mais sobre como estudar esses assuntos e fazendo indicações de materiais também, para que vocês possam estar aprendendo da melhor forma esses assuntos aí que vem mexendo tanto aí com os concurseiros nos últimos tempos, ok? Então, curte o nosso vídeo, clica aí para assinar as notificações e você receber aí os próximos que nós vamos postar. Nos acompanhe no próximo vídeo, que a gente vai aí concluir esse assunto. Valeu!